Dimensional Sovereign capítulo 164 e 165. Reorganizando a hierarquia. Abismo. Um lugar onde os deuses demoníacos maiores estabeleceram uma hierarquia. Claro. Não havia conceito de tempo ali. Então era um pouco engraçado pensar assim. Mas Luca havia derrotado os Piros, o ocupante da quinta posição, no primeiro dia. Agora, Luca estava na quinta posição e Spiros estava na sexta. Em seguida, Luca iria desafiar o deus demoníaco maior Chilenda, que ocupava a quarta posição. Ele não forçou os Piros a fazer nada além de seguir naturalmente suas ordens. Ele venceria a pessoa na quarta classificação e subiria os degraus até o primeiro lugar. Esse era o plano de Luca. É bastante normal. Ele não sabia qual distância havia percorrido naquele campo de neve. Quanto tempo se passou na realidade? Depois de cair no abismo, ele não mais se movia de Vamon para a realidade. Talvez o verdadeiro Luca ainda estivesse dormindo no edifício Delta. Ou o corpo de Lucan poderia ter desaparecido. Era muito provável que a queda de Lucan no abismo tivesse afetado o Lucan da realidade. Talvez o edifício Delta e o escritório de advocacia Dragão Negro de Hannah Yonso tivesse sido dissolvido. A raiva de Luca inflamou novamente quando pensou nisso. Me aguardem. Vou trazer todos de volta. Em particular, sua ira aumentou quando pensou sobre as pessoas que ainda sofrem no inferno. Chegamos. Spiros parou de se mover e disse a Luca. Havia um enorme castelo na frente deles, inteiramente feito de neve. Estava claro que o poder da destruição poderia ser usado para uma grande variedade de propósitos. Por exemplo, a armadura de Spiros era de uma linda cor vermelha. Não era tingida de vermelho, mas a cor foi modificada através do poder da destruição. Agora, a pessoa na quarta posição da hierarquia mostrou os extremos de tal aplicação. O tamanho e a aparência do castelo eram tão bonitos quanto um palácio do mundo celestial. Isso não foi tudo. Várias bonecas estavam presentes ao redor do castelo. Bonecas que poderiam se mover como se estivessem vivas uma vez que o poder da destruição fosse inserido nelas. É bastante excelente. Esse cara tem um estilo muito interessante. Lucan disse com admiração e Spiros riu desajeitadamente. Um homem, é o que ele não é. Então, é uma deusa demoníaca. Sim. Mas você deve ter cuidado. Ela é totalmente fora da casinha. Totalmente fora da casinha. Essa foi sua descrição em apenas algumas palavras. Não era uma pessoa normal dizendo isso. Mas sim Spiros. Um deus demoníaco. Não um deus demoníaco comum. Mas sim um deus demoníaco maior. Que era naturalmente traiçoeiro e maligno. Se Lucan tivesse sido derrotado por Spiros, ele certamente estaria em um estado lastimável agora. Apenas o nível de humilhação já se tornaria uma coisa horrível. Quanto de força ela tem a mais que você? Se houvesse centenas de mim, eu ainda não conseguiria tocar em um pelo do corpo dela. A diferença era enorme. Lucan ficou com uma expressão de choque. Mas Spiros riu. Para ser sincero, é retardadice ter vindo aqui. É mais sensato retornar agora. Se você for pego, você sofrerá por algumas centenas de anos. Querendo morrer. Spiros estremeceu. Além disso, ele parecia relutante em entrar no castelo. Havia traumas sendo expressados em seu rosto.
A expressão deprimida de Spiros sugeria que ele havia sido abusado muitas vezes. O caráter dele estava manchado. E ele era um deus demoníaco extremamente forte. No entanto, ele achava que era insano e imprudente visitá-la. Lucan sabia que seria derrotado por Chilenda no início. Porém, era o que esperava. Isso porque a morte seria benéfica para Luca. Quanto mais ele morresse, mais perto ele estaria de conseguir o poder de um governante de Vamo. A porta estava aberta. Então Luca e Spiros entraram sem obstruções. Ó! Visitantes no castelo! Horror! Sejam bem-vindos! Humanos e elfos com aparências deslumbrantes cumprimentaram Luca e Spiros. Eles estavam andando por ali, como seres humanos e elfos comuns. Suas formas eram tão sofisticadas que Luca não teria adivinhado se tratarem de bonecas. Em outras palavras, eles eram marionetes de combate alimentadas pela energia da destruição. Eles tinham a habilidade de autodefesa. O coração de Lucan começou a bater mais rápido. Se esses deuses demoníacos escaparem do abismo, haveria uma catástrofe no sistema dimensional. Mesmo Spiros, que era o mais baixo entre os deuses demoníacos maiores, acabaria sendo um páreo duro para o mundo celestial. Enquanto isso, Chilenda, que sabia que Luca e Spiros estavam ali, finalmente apareceu. Uma gigantesca rajada de vento soprou sobre o saguão e se transformou em uma mulher. Ela tinha uma pele branca impecável e um cabelo vermelho como rubis. Os olhos dela pareciam um pouco aborrecidos. Eles também estavam repletos de reprovação pela vinda deles ali. Os lábios vermelhos se abriram e revelaram dentes brancos, com uma ligeira fresta na frente, dando-lhe um ar recatado. Isso não era tudo. O corpo sensual era sensual, com medidas perfeitas. Ela estava em um estado praticamente nua, com apenas as regiões mais importantes cobertas por um pedaço de pano. Poderia ser expressado de uma só maneira: a versão adulta de Carosia, a deusa da destruição. Carosia era uma beleza transcendente. Mas ela não era nada comparada a essa deusa demoníaca maior. Ela literalmente tinha tudo o que uma mulher humana desejaria. Só de olhar para ela o coração de Luca já acelerou. Ele teve um impulso absurdo de fazer o que ela pedisse. No entanto, Luca rapidamente recuperou seu espírito. Sua mentalidade havia melhorado depois de superar a tentação de Carosia. Mas sua capacidade de resistir nesse momento se deu principalmente devido à possibilidade de controlar livremente o poder de destruição que prevalecia no abismo. Estritamente falando, tudo que atraía seus olhos era uma ilusão da destruição. Então Luca usou seu poder de destruição para resistir. Luca recuperou sua calma em um instante e Chilenda lhe deu um sorriso estranho. Por outro lado, Spiros tinha uma expressão sombria e distorcida no rosto, que mostrava que ele queria ao mesmo tempo correr em direção a Chilenda e fugir dela. Spiros. Quem é essa pessoa? Sua voz doce soou como uma alucinação. Além de sua aparência, sua voz também continha um feitiço que ressoava dentro do coração de um homem. Spiros se encolheu e respondeu: Soberano Luca. Ele é uma pessoa nova que chegou neste mundo e veio ver Chilenda. Seu tom era extremamente educado. Apesar de ser um deus demoníaco maior que poderia esmagar todos os outros reis demoníacos com um dedo, Spiros não se atreveu a dizer nada rude para ela. Então, Chilenda olhou para Luca. Humano. Você queria me ver? Sim.
Por quê? Para fazer de você minha serva. Shilenda riu de suas palavras ultrajantes. Até o rosto dela rindo era atraente. Por outro lado, Lucan tinha uma pergunta. Por que Spiros tinha tanto medo de Shilenda? Era natural para um humano como Lucan se sentir desconfortável perto de uma deusa demoníaca maior. Mas Spiros também era um. No entanto, sua pergunta foi imediatamente respondida, parecendo uma ilusão que cobriu as pálpebras dele. Expressões bizarras apareceram no rosto de Shilenda. Como tantas expressões faciais poderiam aparecer simultaneamente em um rosto? Ela olhou com raiva para Lucan, mas também com um desejo extremo e emoção. Ele podia entender algo assim naquela situação. No entanto, outras expressões também apareceram ao mesmo tempo. Violência, sede de sangue e de massacre. Um desejo terrível podia ser notado em seu rosto. Um desejo diabólico de matar Luca depois de abusar dele e beber seu sangue. Era um desejo assustador de destruir completamente Luca. Ele já sabia que ela não era normal desde o início. Totalmente fora da casinha. Essas palavras saíram da boca de Luca. Porém, Shilenda não esboçou reação às suas palavras. Ela apenas moveu o corpo e se aproximou. Suas palavras são como se você fosse meu servo. É muito bom você ter vindo aqui por vontade própria. Você é surda. A serva aqui será você. Eu farei isso assim. Luca não falou mais nada e atacou com sua espada. Entretanto, a mão direita de Luca foi cortada assim que ele se moveu. Ugh! Como? Ele nem conseguiu ver o ataque. No entanto, isso não era tudo. Um esguicho de sangue emergiu do peito e do pescoço de Luca. Ha 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 ha! Sua linda risada mostrou que ela estava realmente gostando daquilo. Continha um fascínio horrível e lindo. No entanto, Luca a desprezou. Ele olhou para ela com frieza. Mais forte. Eu tenho que me tornar mais forte para não cair diante de seres perversos como ela. Ele não podia falar devido a um buraco em seu pescoço. Ambos os braços foram cortados e o sangue estava escorrendo de seu coração. Ele sentiu mais raiva do que quando os deuses celestiais o jogaram no abismo. Era ridículo que tal desejo maligno existisse. Acima de tudo, a impotência de Lucan despertou sua ira. Lucan caiu. Impotente. Porém, ele se levantou energicamente assim que caiu. E no nível 433. Não surpreendentemente, seu nível aumentou de novo. Eu vou matar você de novo. Luca empunhou sua espada com todo o seu poder. Shilenda ficou confusa com essa situação inesperada. Claro. Ela não pensou que Lucan simplesmente morreria. Mesmo sendo humano, ele possuía o poder da imortalidade. Portanto, ela decidiu matá-lo até ele se render. Além disso, levaria um pouco de tempo para se manipular seu poder de destruição inteiramente depois de ressuscitar. Em outras palavras, ela iria brincar com Lucan como um brinquedo de agora em diante. Satisfaria todas as suas necessidades de violência, sede de sangue e massacre. Porém, Lucan estava de pé com uma aparência muito mais enérgica. Sério. Veremos se você pode tentar novamente. Lucan moveu sua espada com todo o seu poder, mas apenas atingiu o ar. Os membros de Lucan foram separados novamente e ele morreu instantaneamente.
Nível 434. Claro. Luca reviveu imediatamente novamente. Um sorriso frio apareceu no rosto de Chilenda quando ela notou algo. Hahaha. Então é por isso que você conseguiu derrotar Spiros. Sendo assim, por que eu deveria me incomodar em te matar de agora em diante? Ela percebeu que Lucan ficava mais forte depois de morrer. Ugh! Os braços de Lucan foram cortados novamente. No entanto, não foram infligidos mais ataques letais. De agora em diante, pode esperar pela morte sentado. O tempo é infinito. Então eu farei você experimentar todos os tipos de dor. Um a um. Chilenda deixou Lucan indefeso e depois começou a torturá-lo. O corpo de Lucan parecia uma estátua de pedra, pois ele não conseguia se mexer. Aparentemente, era possível para ela deixar ele paralisado mesmo que seu poder da destruição estivesse intacto. Porque a diferença entre Lucan e Chilenda era grande demais. Chilenda rasgou toda a pele dele. Então, ela inseriu milhares de pedaços da energia da destruição em suas veias. A área. A partir de então, ele sentiu a dor mais excruciante em toda a sua vida. A pior dor que um ser humano podia sentir. Luca não conseguiu impedir que seus gritos horripilantes emergissem. Enquanto isso, a deusa demoníaca ria. Porém, ela tinha negligenciado uma coisa. Luca não estava se tornando mais forte ao morrer, mas sim através da iluminação. Ele estava superando suas limitações. Através daquelas situações extremas, ele atravessava as barreiras à sua frente. Ser morto por uma força maior era uma situação extrema. Porém, na verdade, ser deixado indefeso e colocado sob uma tortura extrema forneceu a iluminação comparável àquela que ele tinha ao morrer. Ugh! Eu não perdoarei você! Uma luz brilhou nos olhos sangrentos de Luca. Ele era o único capaz de notar sua própria condição. Luca já havia pisado na fronteira que o separava do poder de um governante de Vamon. Ele atingiu esse limiar. Mas a jornada foi tão cansativa que ele precisava dormir. Ele estava em um estado crítico. Ter um deus demoníaco matando era como ter pequenas formigas caminhando por todo o seu corpo. As ardências lentamente o despertaram de seu sono. Esse foi o seu primeiro aumento de nível. Lucan tinha um forte desejo de se levantar e vencer as formigas. Mas ele ignorou e voltou a dormir. Porque ele estava cansado demais. A fadiga formou uma barreira. No entanto, e se as formigas entrassem em suas narinas em vez de simplesmente rastejar por seus braços e pernas? Ele acordaria instantaneamente para matar as formigas. Então, Luca acordou. No nível 500. Seu nível atingiu imediatamente o limite. Apesar disso, Chilenda não percebeu o que tinha feito. Quando aquele poder brilhou nos olhos de Luca, o corpo de Chilenda ficou imediatamente tenso. Os olhos de Luca estavam ardendo de fúria. Você vai receber em dobro. Desde então, Lucan começou sua vingança. Não foi nada mais do que ela tinha feito a ele. Lucan arrancou a pele de seu corpo e inseriu milhares de pedaços de poder de destruição em suas veias. Ele literalmente reproduziu tudo o que tinha sido feito a ele. Espere um minuto. Ah! Chilenda estava paralisada. Mas sua boca ainda podia se mover. Ela tentou falar, mas acabou por soltar gritos horríveis. Ah! What?
Shilenda era sádica. Mas estar no lado submisso era doloroso para ela. Luca repetiu esse processo dezenas de vezes. Torturar. Matar. Torturar e matar novamente. As ações foram repetidas com o único propósito de punição. O oponente era um deus demoníaco maior. Era realmente apenas um castigo. Depois de algum tempo, Shilenda finalmente desmaiou. Ele percebeu neste dia que até mesmo um deus demoníaco maior poderia desmaiar. Assim, ela morreu dezenas de vezes. Ela já não sentia nenhuma dor ou sofrimento. Se fosse deixada sozinha, ela seria restaurada pelo poder de destruição. Você acordou novamente. Luca não estava chateado. Enquanto isso, Spyro sentiu uma sensação de déjà vu enquanto observava a distância. Ainda não está bom. Alinhar. Tudo o que Luca vira eram duas formigas insignificantes à sua frente. Se uma das formigas mordesse seu corpo, claro, ele as mataria. Ele iria se livrar de ambas as formigas. E não apenas de uma. Shilenda era uma deusa demoníaca maior. Vencê-la apenas algumas vezes não seria suficiente. Porém, após um certo tempo, Luca já estava com os braços cruzados enquanto olhava para baixo. Os dois deuses demoníacos maiores estavam ajoelhados diante dele. O rosto carismático de Shilenda estava cheio de desânimo. Ela estava ao lado de um Spyro sem graça. Então, Lucan disse: Eu vou perguntar. Quem sou eu? E quem são vocês? Você é meu mestre. E eu sou seu servo. Luca é meu mestre. Eu sou sua serva fiel. Os dois indivíduos responderam. Lucan sorriu e assentiu. Agora, me levem até o terceiro mais forte. Os rostos de Shilenda e Spyros ficaram tensos. Quando Lucan viu o medo profundo em seus rostos, percebeu que eles estavam muito assustados com o deus demoníaco na terceira posição da hierarquia. No entanto, naquele exato momento eles estavam mais assustados com Luca. Então, eles assentiram. Eu te levo lá. Me siga. Depois de um tempo, um enorme castelo apareceu de novo. Era um castelo com uma aparência triste. Ao contrário do castelo elegante e lindo de Shilenda. Qualquer um que visse isso pensaria que um rei ou um deus demoníaco vivia ali dentro. E o proprietário apareceu sem que Lucan sequer tivesse chegado perto do castelo. Não tem havido muito para satisfazer meu paladar esses dias. Então eu agradeço a visita. Parece que vou comer alguma coisa saborosa hoje. Era um deus demoníaco maior com a mesma forma de um ogro. Ele era o deus demoníaco maior Darik. O terceiro na hierarquia. Seu rosto estava cheio de fome. Spyros e Shilenda se encolheram quando se lembraram disso. Eles se afastaram como se estivessem na frente de um predador. Luca de repente ficou curioso. Deixe-me te perguntar uma coisa. Como as pessoas que você come sobrevivem? Naturalmente, eles não morreriam. A imortalidade era uma habilidade muito especial. Em outras palavras, eles acabariam por voltar à vida. Mesmo que fossem comidos. Ele estava curioso sobre como isso funcionava. Darik sorriu como se fosse uma pergunta muito boa. Não se preocupe. Depois de ser digerido no meu estômago, você será ressuscitado das fezes que eu excreto. Então, isso significava a ressurreição do meio da merda.
Lucan franziu a testa ligeiramente. Ele suspirou interiormente com alívio. Devo agradecer a Chilenda por me ajudar a atingir o limite de nível antecipadamente. Caso contrário, Lucan só conseguiria matar Darik depois de ser comido e ressuscitado da merda várias vezes. Porém, esse processo não era necessário agora. Ele só precisava olhar adiante para se tornar um governante de Vamon. Nhon nhon. Hora de provar os novos ingredientes. No momento em que Darik se aproximou de Lucan, uma luz cintilou da espada na cintura do soberano. Asterisco choque. Asterisco. E esse foi o fim. Os olhos de Darik ficaram chocados. Como se não pudesse acreditar. Seu corpo foi cortado em inúmeras partes, que caíram ao chão. Coloque-o em uma panela e refogue. Entendido. Luca intencionalmente impediu a ressurreição de Darik. Era possível porque ele estava no controle da carne do ogro. Ele estava morto. Mas seu espírito ainda permaneceu. Então ele seria forçado a sentir a dor de sua carne sendo cortada e refogada. Dessa forma, Lucan preparou vários pratos usando o corpo de Darik. Claro, ele não iria comê-los. Foi apenas uma punição para infligir as ações de Darik sobre ele próprio. Quando os pratos estavam completos, eles eram espalhados e a ressurreição acontecia. E depois da ressurreição, ele seria transformado em novos pratos. Luca repetiu o processo dezenas de vezes. Não havia necessidade de dizer nada. Ele já havia compreendido como lidar com os deuses demoníacos maiores. Finalmente, Darik se ajoelhou na frente de Lucan com a mesma expressão que Chilenda Espiros. Eu vou fazer o que quiser. Então não mais. Aag. Por favor. Me perdoe. Quem é você para mim? Eu sou seu servo. Senhor. Exclamou Darik quando sua testa encostou no chão. Luca assentiu. Agora. Me guie para o segundo mais forte. Sim. Vou te levar até lá. Darik. Chilenda e Spiros o guiaram para o matadouro do ser classificado como o segundo mais forte. Havia apenas corpos em todos os lugares. No entanto, os corpos reais não existiam. Eles eram corpos que haviam sido criados. Em outras palavras, coisas feitas a partir do poder da destruição. Era óbvio que os corpos eram animados e então mortos. Quem fazia isso era a deusa demoníaca maior Thanatos. Ela era ainda mais bonita do que Chilenda. Uma mistura de preto e branco. Parecia as estrelas da televisão em preto e branco. Cabelo preto e pele branca. 2 olhos pretos radiantes. Lábios escuros sob um nariz pontudo. Ela emitia uma aura assustadora e fascinante. Parecia até que Carosia a usará como modelo para sua aparência. No entanto, Thanatos não sentia nenhum desejo libidinoso ou sádico. Ela só estava cheia do desejo de matar. Eu não fico satisfeita em matá-los. Então vou matar todos vocês. Thanatos correu diretamente para Luca e moveu sua espada. Ter um motivo era algo irrelevante. A matança era o único propósito em sua vida. É por isso que Darik ficava longe dela e não teria vindo ali novamente se não fosse por Luca. No entanto, a cabeça de Thanatos caiu no chão assim que Luca empunhou sua espada. A cabeça rolou pelo chão. E então ela olhou para Luca. Parecia que ela não sabia por que havia morrido. Então, ela ressuscitou e atacou Luca novamente.
Se ela tivesse outro hobby além de matar, seria lutar. De certa forma, ela tinha o verdadeiro carisma de um deus demoníaco maior. Os outros tinham tendências pervertidas. Mas Thanatos era literalmente a encarnação da morte. Porém, Luca matou Thanatos novamente sem piscar. Ele já havia superado ela, que não poderia vencê-lo de forma alguma. Lucan suspirou interiormente. Thanatos. Pensei que seria possível superar meus limites com você. Mas acho que terei que procurar o mais forte de todos. Agora. Ele precisava dar mais um passo à frente. O último obstáculo. Infelizmente, ele não conseguiu dar o último passo para alcançar o nível de governante de Vamon e ser chamado um ser absoluto de Vamon. Mesmo assim, Thanatos não era pária para Luca, que estava no nível 500. Muito tempo se passou naquele ciclo de matar, ressuscitar e matar. Mas Luca não parou nem por um segundo. Thanatos foi morta incontáveis vezes por Luca. Asterisco tuca asterisco. Após muito tempo, ela finalmente caiu de joelhos na frente de Lucan com uma expressão cansada e gritou: Pare! Por favor! Pare! Eu farei o que quiser. Lucan também suspirou com alívio depois que aquilo terminou. Uma pessoa realmente durona. Thanatos era muito mais estranha do que os deuses demoníacos maiores anteriores. Demorou mais tempo para subjugar Thanatos do que o tempo que ele levou para os 3 anteriores combinados. Luca matou Thanatos tantas vezes que chegou a perder a conta. Ele desistiu de contar depois de passar de 1000 vezes. Contudo, tudo que Thanatos conseguiria era continuar morrendo para Luca. Então ela finalmente desistiu de seu orgulho. Assim, Luca foi aceito pelas 4 pessoas e assumiu o segundo lugar na hierarquia. Agora, ele só precisava derrotar Cadia, considerada a mais forte de todos. Agora, leve-me até Cadia. Entendido. Thanatos se curvou e respondeu. Nesse momento, não precisa se incomodar. Eu sou Cadia. Uma deusa demoníaca maior apareceu na frente de Luca.